Nós vamos orar. Nós temos intercedido durante esse mês. Eu vou falar duas coisas para vocês de imediato. Olha, o que eu vou compartilhar aqui agora de manhã, possivelmente seja uma das coisas mais sérias que eu tenho pregado e que traz mais temor para o meu coração. E eu quero que a gente ore por isso. É coisa muito séria que eu vou compartilhar. Tudo é sério que eu prego aqui. Mas é algo que eu sei que está envolvido aí de uma guerra no seu coração, na sua mente. Enquanto eu estiver falando, gente que me vê, gente que me ouve, vai estar com a mesma coisa, com a mesma guerra, porque é uma coisa de libertação de Deus para nós. Mas outra coisa é, a gente tem orado. Nem todos, infelizmente, mas a gente tem orado, a igreja, boa parte da igreja tem participado das lives. Pode ser muito melhor a parte da igreja, mas tem uma parte da igreja participando das lives. A gente está orando manhã, tarde e noite. E tem sido um tempo muito bom, tempo santificante de Deus para a nossa vida. Tempo de intercessão, tempo de oração. É ou não é? Quem tem participado aí? Deixa eu ver. Aí, está sendo um tempo bom. A gente vai colher em cima do que nós semeamos, é ou não é? Certamente nós vamos colher em cima do que nós semeamos. E tudo vai ser proporcional sempre. A gente participa dos movimentos de Deus nisso aí. Então eu queria que a gente orasse agora pela palavra de Deus ministrada. Nós vamos orar já pelas eleições de uma vez também, que nós temos orado sempre. Temos orado, na verdade, por vários motivos. Se você é jovem, se você é velho, se você é criança, adolescente, casado, descasado, nós estamos orando por você. Seria muito bom que você orasse com a gente lá para você orar pelos outros também. Mas vamos orar e temos orado pelas eleições. Alguém aqui já votou hoje ou não? E como é que vocês conseguiram votar hoje? Já votaram? Antes das 10? Tá vendo? A gente nem sabia que esse povo tinha essa idade. Nem sabia que já tinha essa idade toda, vocês. Mas tá bom. Quem não votou, vamos pedir a Deus ainda para dar sabedoria. De qualquer jeito, nós temos que pedir a Deus pelo resultado, não é? E no mais, já disse o profeta, seja lá o que Deus quiser. É assim que caminha a humanidade. Vamos orar, gente. Vamos orar, vamos nisso, nossa oração aqui. Muito obrigado, Senhor, por esse culto ao Senhor. Obrigado por nos envolver nesse momento de adoração ao Senhor. Nós não somos dignos, nós nem temos capacidade para louvar o Senhor como o Senhor merece ser louvado, como o Senhor merece ser adorado, como o nome do Senhor merece ser reverenciado. Os nossos lábios não são tão puros para isso. Nossos corações não são tão puros para isso. Nossos pensamentos não são puros para isso. Mas obrigado pela graça e o Espírito do Senhor que nos visita, que nos move, pelo sangue do Senhor que nos purifica, o Senhor que age na nossa vida. Obrigado por não nos consumir e nos aceitar em Cristo Jesus. Nos acolher em Cristo Jesus nesse momento. Obrigado por esse tempo sagrado. Obrigado pela vida sagrada. Obrigado pela presença do Senhor entre nós. Muito obrigado. Ajuda-nos a santificar o nome do Senhor. Ajuda-nos a honrar e reverenciar a presença do Senhor. Deus, eu oro especificamente agora pelas eleições, pelo que está acontecendo nesse país, nessa cidade, nesse país hoje, pedindo mais uma vez para que o Senhor visite cada canto desse país, visite cada pessoa, gente que já votou, gente que vai votar. O Senhor cuida de cada um nas suas escolhas, decisões e responsabilidades. Mas oro por aqueles que serão escolhidos pelo povo. Pelo povo, será escolhido pela voz do povo, pela opção do povo. Eu oro para que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor nos dê proteção e livramento do Senhor em todas as coisas. Nas pessoas que vão ocupar esses cargos públicos e não tantas vezes públicos, que são mais deles do que nossos, na verdade. Nós oramos para que o Senhor, de alguma forma, estabeleça a justiça do Senhor nesse processo todo. Estabeleça o governo do Senhor no meio de tudo isso. E livra o seu povo em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeira carta de João, capítulo 1. Eu vou
Vou compartilhar com você, vou tentar ler algumas coisas aqui para ver se as coisas andam mais rápido. Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. Olha, gente, de imediato, antes de ler o texto bíblico, a gente está vivendo numa época em que as doenças da alma, as doenças da mente, as doenças da emoção estão arrebentando a vida das pessoas. Isso é um fato, isso é estatístico, a gente sabe disso. E isso está prejudicando muito a vida, a qualidade de vida, a paz, tira a paz de existir das pessoas. Mas principalmente, agora falando num contexto cristão, no nosso contexto, isso tem arrebentado a fé das pessoas. As doenças da alma, as doenças da mente, tem arrebentado a fé, tem arrebentado essa alegria de viver. E como os de fora, quando eu falo de fora, não é de fora só da igreja, é de fora da fé cristã, tem buscado soluções imediatas para essas angústias. A questão é que as soluções imediatas que tem buscado e que tem encontrado, não são soluções que lidam com o espírito. Não são soluções que lidam com a vida e com a existência a partir de Deus. Qualquer lugar que você buscar uma solução que não tiver conexão direta com Deus, ela vai olhar você enquanto ser humano compartimentalizado, ou seja, vai olhar para você como um ser humano que tem corpo e ser humano que tem emoção. E não pode ir além disso. A única coisa que pode ir além disso é a palavra de Deus e a realidade do Espírito Santo. E aí o problema é que a igreja, e eu quero falar isso para vocês aqui, quero falar, tem gente me assistindo aí, para quem estiver me assistindo, para quem estiver me ouvindo, é que a igreja está adoecida, a igreja está doente, está buscando cura em outros lugares e não está sendo liberta, está aprisionada, está enferma, está escravizada pelo pecado de uma maneira terrível e está caçando perdão de pecado fora de Deus. E aí fica caçando cura fora de Deus. E está sendo enfraquecido na vida, está sendo enfraquecido na fé. E está traindo Jesus nesse sentido. E nós estamos lidando com coisas seríssimas, seríssimas. Fique em pé no seu lugar aí. E você que está aí na sua casa assistindo nessa hora. Você que é da igreja, que Deus te abençoe aí. Um grande abraço, saudade de quem não vem aqui, não está podendo vir aqui. E puxão de orelha para quem pode e não está vindo. Né? Tem que puxar a orelha de quem pode e não está aqui. E para você que não é da igreja e está aí assistindo isso agora, que Deus te abençoe, abra sua mente, seu coração para você entender a palavra dEle. Nós estamos reunidos nesse lugar aqui em nome de Jesus, o centro aqui é o Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, que não é lugar de outra coisa, a não ser que Deus fale. O centro aqui é Deus, aqui nós somos da religião cristã. Nosso negócio é com Jesus, é com Deus. Por favor, fique em pé, todas as pessoas aqui dentro, e abra sua Bíblia. Se você não abrir a Bíblia, fique em pé diante da palavra de Deus agora. Nós vamos ler a primeira carta de João, capítulo 1, a partir do versículo 5. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Ore por você e ore por mim. Ore por mim porque Deus me capacitou, me colocou, me designou para estar aqui nesse momento. Por graça dEle, para que seja de fato voz dEle. E ore por você para que você tenha simplicidade, humildade, coração aberto para receber a palavra dEle. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai nosso, santificado seja o nome do Senhor. Oramos mais uma vez nesse lugar pedindo
que a presença do Senhor se revele através da sua palavra e da ação do seu Espírito. Eu oro para que o Senhor desarme nossas mentes e as maquinações e preocupações do nosso coração humano em nome de Jesus. Se desfaça as distrações de toda a maldade das trevas que foram espalhadas na mente, no coração, no nosso caminho, nesse momento, nesse dia, nesse instante. E oro para que tudo que a gente lê e reflete à luz da sua palavra seja a voz do Senhor para a nossa vida, para a nossa mente, para o nosso coração, que o Espírito do Senhor venha, traduza a sua voz, nos tome e ajuste aquilo que precisa ser ajustado dentro de nós para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Pode assentar. Bom, gente, eu quero estar dando a ênfase nesse versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem sabe de cor? Esse é um dos versículos que a gente mais conhece. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso mesmo? É isso mesmo? Então tá bom. Nós vamos focar nisso aqui agora e eu quero muito a sua atenção. Como eu falei, uma das coisas mais sérias que eu estou falando para a igreja, que eu estou falando para a sua vida. E eu quero pedir a sua atenção aqui. Nós estamos... Cada dia que eu tomo mais consciência da realidade de Deus no culto, na realidade de Deus na reunião da igreja, na realidade sagrada da presença de Deus nesse momento, eu digo para vocês que eu assumo o púlpito com mais temor e fico preocupado em como está a mente de vocês, o que vocês estão fazendo aqui dentro, se de fato vocês querem olhar para Deus e receber algo de Deus. Se vocês querem, recebem. Tem comunhão com Deus. Se não querem, o pior lugar para você estar nesse momento é esse aqui, ou não é? Porque esse é o lugar de Deus. Esse é o lugar de Deus falar. E quando Deus fala, o ser humano treme diante dele. Porque não é parque de diversão, né? Nós estamos na presença do sagrado, do eterno, santíssimo. E esse é um negócio da nossa fé que nós não podemos barganhar de jeito nenhum. Quando João escreve essa carta aqui, para quem ele escreve? Bom, óbvio que ele escreve para a igreja. Mas que igreja é essa? Quando foi escrita essa carta? Possivelmente essa carta tenha sido escrita por volta do ano 85, 90, depois de Cristo. Por que é importante você saber disso? Porque João, quando escreve a carta, é o mesmo João que escreveu o Evangelho e o Apocalipse, quando ele escreve a carta, está lidando com um problema sério, que era a questão de falsos ensinos, falsos mestres, que estavam espalhando algum ensino lá, distorcendo o ensino cristão, da fé cristã, sobretudo aquilo que tratava sobre a realidade da humanidade de Jesus. No Evangelho de João, João destaca, ensina sobre a realidade da divindade de Jesus, e na carta ele trabalha sobre a questão da humanidade de Jesus. Porque tinha mestres, principalmente gnósticos, os movimentos que tinham lá, que estavam espalhando algumas coisas de que Jesus tinha existido mesmo, mas na sua realidade espiritual, cósmica, o Cristo, uma coisa quase holística, mas não como ser humano. Mas nem é isso que eu quero, a atenção que eu quero trazer para vocês é que nós estamos lidando, nesse versículo 9, nesse trecho que a gente leu, com a realidade de Deus, com a realidade nossa, com a realidade do ser humano, com a realidade do pecado. E como esse negócio afeta a nossa vida. Isso afeta a nossa vida em relação a Deus, afeta a nossa vida em relação aos outros, a comunhão com os outros, e afeta a nossa vida enquanto seres humanos, na nossa existência, em ter liberdade para existir, ter alegria para existir, ter paz para existir. Então, isso é uma das questões mais sérias. Por causa disso, e por não estar discernindo isso, é que tem muita gente hoje, no meio da igreja, confundindo as coisas, escondendo seus problemas, suas questões mais íntimas, por trás de elementos humanos, que na verdade tem a ver com o pecado. E nós estamos caminhando de uma maneira que, nós chegamos aqui, por exemplo, num culto como esse, nós cantamos louvores a Deus, nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, e a gente vai para casa e está tudo bem, é ou não é? Não é assim que acontece? Nós gostamos da palavra ou não gostamos da palavra, a gente compartilha sobre a palavra que é pregada. A gente compartilha sobre o sermão, talvez.
E a gente gosta ou não gosta, eu vou ouvir de alguns que alguns gostam, ou o que quer que seja, seja aqui ou seja em qualquer lugar. Aí nós falamos da palavra, ou nós falamos do louvor, ou nós gostamos do louvor, ou tivemos um problema com o louvor, com as pessoas, ou com a música. E a gente vai assim. Aí vem a palavra de Deus, vem a realidade de Deus, e nós vamos embora como se nada tivesse acontecido. E nós continuamos. Aí a gente vem para um outro culto, mas nós estamos com os nossos pecados aí. Aí nós viemos aqui, a gente chega aqui, conversa com os outros, a gente pede a Deus que perdoa, e nós vamos embora e continuamos vivendo da mesma forma. Não é assim que é a nossa religião? Não é assim que é a prática da nossa religião? É assim que tem sido. É assim que tem sido há muito tempo. E aí, quando a gente está muito triste, a gente pode até vir e procurar o pastor para conversar. Pode ser eu, outro pastor, e o pastor tem que ser terapeuta agora. Porque nós temos que lidar com problema de emoção, quando na verdade, pastores foram chamados para lidar com o problema do pecado. Para que as pessoas viessem e confessassem seus pecados. Não é para ter terapia, não é para ter sessão de aconselhamento. Nós fomos ludibriados nesse aspecto. A igreja gosta, o pastor gosta muito mais. Isso vai ficando assim. Nós vamos vivendo assim, mas nós estamos vivendo em pecado diante de Deus. E nós temos um juízo seríssimo nos aguardando, e esse juízo já está se manifestando entre nós. Quando vejo tanta gente doente emocionalmente, tanta gente deprimida, tanta gente que vive à custa de remédio, de terapia, porque não está confessando seu pecado, não está mudando de vida. Fato. E isso entristece muito. Isso que está acontecendo conosco, com todos nós. E nós precisamos prestar atenção muito sério nisso. Porque era para a gente ser o povo santo, era para a gente ser o povo crente, era para a gente ser o povo que conserta seus pecados todos os dias. Era para ser o povo que tinha um culto todos os dias, que tem oração todos os dias, tem oração várias vezes por dia, que confessa o seu pecado, arrepende, conserta, com certos relacionamentos, não é? Com certo relacionamento com Deus, com certo relacionamento com os outros e vive para Deus. Para de falar mentira, para de falar dos outros, para de continuar nos seus vícios. Isso é a realidade do crente ou do cristão, daquele que é de Deus. Mas nós vamos para o culto, como eu disse, e os nossos cultos têm sido esse lugar. Eu sou tentado a vir para aqui e fazer uma boa pregação para você. Eu sou tentado a vir aqui e mostrar para você que eu estudei bastante, que eu vou pregar legal e você vai gostar da pregação. Ou você vai ouvir alguns pregadores mais engraçados e vai rir bastante e vai embora, porque o seu pecado não foi confrontado, você não tem que fazer nada com o seu pecado, a não ser chegar para Deus e falar, perdoa os meus pecados, eu saio daqui, vou para casa e continuo com eles. Essa é a vida cristã que você tem levado. E agora eu vou falar para você, porque eu sou o pregador, e eu fui colocado aqui nessa incumbência. Eu estou aqui com essa incumbência da parte de Deus. Então, quando eu falar, você não tem que pensar em mim, você tem que pensar em você, no seu coração, na sua mente, no seu comportamento. Porque nós estamos diante de Deus e com Deus não se brinca. A coisa é seríssima. É muito mais do que ser membro de igreja, ser evangélico, achar que tem salvação quando não tem. Ter certeza de salvação porque alguém te ensinou a fazer uma declaração de salvação quando você não arrepende dos seus pecados. Seja você aqui ou você que está em casa. Se não tiver arrependimento, mudança de vida, você vai ser condenado da mesma forma. E quanto mais conhecer de Deus, mais motivo você tem para ser condenado. Muito mais motivo você tem para ser condenado. Porque se você não levar a sério sua salvação e sua relação com Deus, você está brincando de relacionamento com Deus. Como eu disse, é uma das coisas mais sérias que eu tenho para falar para essa igreja, enquanto eu posso falar para essa igreja que já está mudando em vários aspectos de lugar, de punhado de coisas, e a gente vai falar sobre isso depois, que não é esse o caso agora. Mas, por que é importante eu falar para você do pano de fundo dessa carta, quando eu digo que ela foi escrita por volta dos anos 85, 90? Porque foi escrito para a igreja, depois que já tinha várias décadas, ou mais de 50 anos, desde que Jesus tinha vindo, tinha vivido, tinha morrido, tinha ressuscitado, tinha subido ao céu. Décadas de igreja, foi escrito para a igreja, isso não foi escrito para os de fora, isso foi escrito para a igreja. Se confessarmos os nossos pecados. Igreja, se confessarmos os nossos pecados, não foi escrito para o de fora, foi escrito para você que está aqui, foi escrito para você que está aí me assistindo, e é de igreja. Décadas depois, João ainda tinha que escrever isso para a igreja. Décadas, 50 anos, você sabe o que é 50 anos? 50 anos é a minha vida. 50 anos e ainda precisava ouvir isso, porque a igreja já existia antes da Bíblia, a igreja existia antes daquele texto. Esse texto que você decora e fica usando para justificar seus pecados, ou achar que já está salvo, que está debaixo da graça e não precisa fazer mais nada. Mentira, porque isso não é o ensino de Jesus.
Quando nós olhamos para as cartas na Bíblia, as cartas ajudam a entender o que Jesus falou, o que Jesus veio revelar e quem é Jesus. Se a gente perder de vista esse objetivo das cartas, nós vamos para as cartas sem passar pelos evangelhos. Não podemos fazer isso. Porque o centro da revelação de Deus é Jesus. Os evangelhos são centrais para nós. Todo o assunto parte dos evangelhos. A partir dos evangelhos eu entendo o Antigo Testamento, a partir dos evangelhos eu entendo as cartas de Paulo. Ou não entendo nada e eu quero ser evangélico. Nasci numa família evangélica e eu vou ser evangélico. Ou eu nasci numa família católica, eu vou ser católico. Pode ser o que for e não ser de Jesus. E continuar vivendo com Deus, achando que de Deus, para ser aceito, até para ser pastor e as pessoas gostarem da gente, a gente tem que falar coisas legais, é ou não é? Coisas engraçadas para as pessoas gostarem de nós. Mas é muito santo isso, é muito sagrado isso. E às vezes a gente esquece. Então, quando João escreve isso aqui, ele estava considerando igreja, ele estava considerando cristãos e a necessidade de olhar a vida todos os dias. Não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com os irmãos e não tem paz no coração. Aí tem que ter terapia, tem que ter remédio mesmo. Tem que ficar viciado à custa de aconselhamento mesmo. Tem que viver à custa de correr atrás dos outros, ficar entristecido e deprimido mesmo. Claro que tem, porque não está tendo vida com Deus. A igreja que não tem vida com Deus vai ter vida com esse mundo. E esse mundo vai trazer preocupação, pressão, depressão. Vai trazer tristeza, vai tirar o sossego, vai tirar a sua paz. E você vai achar que vai resolver as suas coisas só no love story da vida. E não é assim, a coisa é seríssima com Deus. Seríssima com Deus. E eu quero falar com você sobre confissão. Como eu anunciei, a confissão com um exercício que cura. Confissão séria, confissão à luz da Bíblia, confissão à luz da fé cristã. Eu quero, em nome de Jesus, compartilhar isso com você, que seu coração se abra e você seja curado. Você que está aqui, você que está em casa, você que está em qualquer lugar. Antes de tudo, o centro disso aqui agora, para quem é essa palavra, é para você que está aqui e para você que está aí. É para você essa palavra. É para você mesmo. Vou fazer um exercício com quem está aqui. Se estiver na sua casa, estiver ouvindo, pode fazer também. Repita comigo assim, põe a mão no peito e diga assim, eu. Agora diga assim, para mim. Para você. Não precisa pensar em mais ninguém, é para você. É você que está diante de Deus. Deus está olhando, é o seu coração. É você que vai prestar contas por cada palavra de Deus que você ouve. Então, quando a gente está falando de confissão como exercício que cura, deixa eu ir, como eu disse para vocês, eu vou compartilhar de forma rápida e objetiva uma coisa que é profunda e pode salvar a sua vida. Preste atenção, pode salvar a sua vida. Preste atenção mesmo. Bom, a confissão como exercício que cura, em primeiro lugar, ela é fruto de um verdadeiro exame de consciência. Fruto de um verdadeiro exame de consciência. Um dos comentaristas bíblicos mais confiáveis no meio evangélico protestante, reformado inclusive, é o John Stott. E o John Stott fala sobre isso, comentando a primeira carta de João. O John Stott diz o seguinte: o cristianismo é a única religião que, acentuando que Deus é luz, primeiro insiste em que se leve a sério o pecado. E depois oferece uma solução moral satisfatória para o problema do pecado. A maneira de se ter comunhão com Deus, que é luz, não é negar o fato ou os efeitos do pecado, mas confessar os nossos pecados e agradecidamente apropriar-nos da provisão de Deus para a nossa purificação. Ou seja, essa é uma religião que fala de um Deus que é luz, como nós lemos no texto bíblico, mas que lida diretamente e seriamente com a questão do pecado. É a única religião que faz isso. Primeiro resolve o problema do pecado, para depois ter relação com Deus e depois existir plenamente. É fruto de um exame de consciência, como eu falei, um verdadeiro exame de consciência, a confissão. Mas qual a referência para o exame de consciência? Por exemplo, nós estamos num culto e a gente fala assim, vamos participar da ceia. Veja se você fez alguma coisa contra alguém. Veja se você quer consertar alguma coisa. Aí nós temos 1 minuto para a gente pensar na vida toda e consertar tudo. Gente, isso é uma história que nós sabemos que não funciona. Não funciona.
Não fique com raiva, eu estou sendo honesto, você tem que ser também. Não funciona. Você sabe que durante a semana você falou dos outros, você mentiu, você traiu, você fez uma série de coisas, você roubou. Você roubou o governo, você roubou todo mundo, você falou dos outros, você criticou, você condenou no seu coração, você boicotou pessoas. E chega e a gente fala que o Espírito Santo sonde você e você acha que não tem pecado nenhum para confessar. Aí você fala, Deus, o Senhor já conhece meu coração. Não existe isso na palavra de Deus. O Senhor já conhece meu coração e acabou. Não existe isso. Confissão tem que ser declarada. Confissão é uma declaração que você tem de alguém porque está devendo alguma coisa ou precisa fazer uma confissão, uma declaração acerca de algo. Qual a referência nossa? Nós podemos dizer o seguinte, a nossa referência absoluta é quem? Jesus. Tá bom, mas colocar de maneira mais prática, para a gente visualizar, como é que eu vou olhar para Jesus para fazer um exame de consciência verdadeiro e profundo? Bom, eu tenho duas maneiras de olhar. Jesus, ele é o cumprimento da lei, então eu posso olhar para os 10 mandamentos. Ou eu posso olhar para o Sermão do Monte. Oi! Presta atenção no que eu vou falar aqui. 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, diz o seguinte: não tem outros deuses na sua vida. Segundo, não seja idólatra. Não tem outro ídolo. Terceiro, não tome o nome do Eterno em vão. Não brinque com o nome do Senhor. Quarto, observe o sábado do Senhor. Quinto, honre o seu pai e sua mãe. Sexto, não mate. Sétimo, não adultere, nem fornique. Isso é para o casado, para o solteiro. Não furte. Nono, não diga mentira sobre o seu próximo. E décimo, não cobice nada que pertence ao outro. Cheque sua vida diante disso. Ou você quer ir para o Sermão do Monte, que eu acho extraordinário, para a gente checar a nossa realidade cristã. Nós podemos pegar, Sermão do Monte é capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E o que você vai pegar lá? Você vai ver o seguinte, capítulo 5, dos versículos 3 a 12, Jesus fala da vida bem-aventurada. Lembra? Bem-aventurados os que sofrem, os que choram. Ele diz assim, vocês são felizes se isso está acontecendo com você. Então olhe para isso e descubra o seguinte, isso acontece comigo, mas eu não sou feliz. Isso acontece com isso, mas eu não sou grato. Examine sua consciência. Ou pode ser sobre a prática de boas obras no mundo, porque Jesus fala isso em Mateus 5, de 13 a 16. Se nós não estivermos praticando boas obras para o mundo ver Deus, nós estamos em pecado. Vamos seguir. Nós podemos falar sobre a observação da lei, Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20, que Jesus falou o seguinte, vocês estão achando que eu vim para abolir a lei? Acabei de ler a lei, vocês viram? Acabei de ler os 10 mandamentos. Ele tem um princípio moral profundo para nós. Profundo para nós. Os 10 mandamentos que não são ensinados, não são destacados, têm um ensinamento profundo para nós. Nós precisamos passar por ali e se der um tique que está errado, nós precisamos consertar e confessar o pecado. E não adianta louvar a Deus e erguer as mãos, porque não tem adoração. Não tem louvor quando não tem purificação. Deus não recebe qualquer coisa. Deus não recebe nada fétido. Deus recebe aroma. Deus não recebe carniça. Deus recebe sacrifício de louvor. Por isso nós lemos Salmo 51 no início. Mas continuemos aqui no Sermão do Monte. Ou nós podemos passar pelos princípios morais, capítulo 5 de Mateus 21 até o final do capítulo 7, versículo 29. Quando fala, por exemplo, sobre conflitos e divisões entre irmãos na fé. Olha bem o que Jesus diz. Se tiver alguma coisa contra o seu irmão, e na hora de trazer a sua oferta, a oferta não é só o dinheiro, a sua oferta é a adoração. Lembrar que tem algo contra qualquer um. Pense em alguém crente, alguém de igreja, que você não gosta de ver, que você não gosta de falar, que você tem raiva deles. Pensa sobre eles agora. Seja honesto. Seja honesta, porque se Deus te chamar hoje, é juízo que te aguarda. É juízo que te aguarda. Você está entendendo? Você gosta de umas pessoas e não gosta de outras. Você mata pessoas no seu coração. Tem divisão no meio da igreja. Tem calúnia, tem mentira e fica por isso. Executa-se alguns e liberta-se os outros que são amigos. Que são os bonitinhos ou que têm dinheiro. E vai todo mundo para o inferno com esse negócio todo, porque não conserta. Fala-se dos outros e não conserta. Não tem reconciliação. Isso é aqui, isso é em qualquer igreja, qualquer lugar que me ouvir, que vê, pode saber disso, em qualquer igreja. Está no meio de pastores, está no meio dos membros da igreja, todo mundo condenado.
e não dá um tiquezinho para confessar, para consertar, porque está achando que não precisa, está debaixo da graça. Que graça é essa? Desculpa a expressão, isso não é graça, é desgraça. Isso é ausência da graça. Totalmente. Ou seguindo o Sermão do Monte, se nós não quisermos olhar para a divisão entre os irmãos, o que Jesus fala sobre adultério, ou sobre a fornicação? Porque Jesus diz o seguinte: olha, eles falaram, se você deixar seu marido, for morar com outro, se adultério, você trair, eis que te digo o seguinte: se alguém olhar com intenção impura para outro, já cometeu adultério, ou para o solteiro, fornicação. Será que alguém aqui tem adulterado? Será que alguém aqui tem fornicado? É claro que tem. Todos. A minha pergunta é: será que alguém tem confessado? Tem falado para Deus? Tem falado para o irmão que confessou que tem pecado para ser purificado? Porque os nossos cultos não serão aceitos. Por isso que tem multidão nos cultos evangélicos hoje. Por isso que tem multidão em movimentos carismáticos católicos aí hoje. Quando não tem lugar específico para confissão, para pensar seriamente a fé. Vai ser show, vai ser fácil. Você vai entrar e vai sair, você não tem nada que mexe com a sua consciência. Eu vou seguir em frente. No Sermão do Monte, Jesus mexe ainda com a integridade da palavra. Seja sua palavra sim, sim, não, não. Passar disso é do diabo. Sim, sim, não, não, não precisa jurar. Pô, nós somos assim, gente de palavra? Nós somos gente de palavra? Ou a nossa palavra é sim para um e não para outros? Ou nossa palavra é, com determinadas pessoas da igreja, inclusive, nós falamos de um jeito, com outras pessoas a gente fala de outro. Com algumas pessoas a gente trata bem na frente, mas nas costas a gente fala de outro jeito. Pecado, se não tiver certo nisso. O Sermão do Monte ainda trata sobre não reagir aos inimigos com vingança, mas amá-los. A nenhum inimigo agir com vingança, mas amá-los. Nenhum, muito menos pessoas de perto. Não ignore, não isole, não silencie, não vire as costas, porque o outro não te agrada. Ame, ofereça-se, sacrifique-se você mesmo pelo outro. Eu não estou fazendo isso, está em pecado. Eu não consigo fazer. Então você precisa do Espírito Santo, é isso mesmo. Eu não consigo, eu preciso me converter. Eu preciso confessar isso para Deus. Vamos passar nos ticando aqui. O Sermão do Monte, Jesus ainda fala sobre as práticas básicas da religião, que eu falei aqui outro dia, que é sobre jejum, oração e esmola. Como é que está sendo nossa vida nesse aspecto? Oração pessoal sozinha. Como é que está sendo jejum? Prática, jejum constante. Como é que está sendo essa prática? Como é que está sendo a prática de esmolas? Para os necessitados, tirar do bolso para os necessitados, para ajudar. Ou a sua poupança ou os investimentos hoje? Aliás, a igreja evangélica está num tal de investir que é um negócio violento. Por isso que a gente não recebe mais as doações como recebia. Bom, sigamos aqui. O Sermão do Monte ainda fala sobre valorizar o que é eterno acima do temporal. E Jesus liga isso logo em seguida com a questão dos olhos. Que ele fala: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. E ele fala: junte tesouro no céu, não aqui na terra. Como é que está a sua vida, a nossa vida, cristãos, em relação a isso? O que nós valorizamos mais, o eterno ou o temporal? O que é o eterno? Deus. O que é temporal? O resto. Quem precisa ser mais valorizado? Quem eu valorizo de fato? Você sabe quem você valoriza de fato. Você sabe. Pode ser quem for. Não tem justificativa para Deus. Não tem justificativa. Você acha que Deus, a gente pode comparar e falar com Deus: Deus, mas se eu tenho que amar mais meu filho, eu tenho que amar mais meu pai, tenho que amar mais meu marido, minha esposa, e Deus vai falar: você não acha que eu amei meu filho quando eu dei ele por vocês? Você não acha que foi expressão de amor quando eu sacrifiquei meu filho por vocês? Quando eu fiz o meu filho morrer para vocês terem vida? Para vocês serem meus e não dos outros? Vocês não entenderam isso? Continua o Sermão do Monte e ele vai falando sobre a fidelidade exclusiva do eterno. O eterno não tem como servir a dois deuses. Não tem como servir a Deus e as riquezas. Riquezas hoje é esse capital doido que está aí. Riqueza é a prosperidade que está aí. Riqueza é o seu trabalho. Você começa a ganhar um maior salário e você acha que está vivendo bem. Não precisa mais ligar para a igreja, não precisa ligar para os amigos, não precisa ofertar, não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa mais nada. É claro, você foi para o templo, vendeu sua alma no alto do templo para Satanás.
Ele te deu as riquezas desse mundo, você se vendeu e se prostrou diante de um outro Deus. E Jesus fala no Sermão do Monte que não tem como servir a dois deuses. Não tem como adorar a dois deuses. A quem você adora? Com quem você gasta mais seu dinheiro? Ou você acha que dá 10% e está bom? E eu não estou falando para você ou para quem me escuta, para quem me vê, sobre 10%, mais, menos. Isso é problema seu com Deus, não é meu. Só não acha que um percentual é o que sustenta qualquer coisa na sua vida com Deus. Percentual, isso é coisa de medíocre, honestamente. Percentual, quem chega e fala, deu dízimo e está bom, você não entendeu nada. Não é o percentual, é o coração. Quanto mais eu amo, mais eu dou. Quanto mais eu amo, mais eu dou. Não é obra da igreja, não. É o reino de Deus. Resta com Ele. O Sermão do Monte fala sobre contentamento e não se preocupar com o futuro. Faz aí um exame de consciência. Você está tranquilo com o presente? Ou você morre de medo do futuro, de preocupação com o futuro e acha que está justificado? Chega para as palavras de Jesus e fala, Jesus, eu estou certo, o senhor está errado. Não, Jesus está certo, então você tem pecado. Não tem outra palavra, gente, pecado. Quando nós vivemos fora do princípio de Jesus. E precisa ser confessado. Pecado de incredulidade, pecado de desconfiança. Desconfiança de Deus. Depois, Jesus ainda fala sobre não sermos juízes da vida alheia. No Sermão do Monte. Não julgar os outros. Não julgar os outros. Com a mesma medida que julgarmos, seremos julgados. Você julga alguém? Você analisa a vida dos outros? Você critica excessivamente os outros? Você fica de olho no que as pessoas fazem e você não gosta? Bom, você vai falar assim, mas isso é difícil ter alguém que não faz isso. Pecado. Nós vamos negociar? Pecado tem que ser confessado e abandonado. Para fechar lá, Jesus fala sobre praticar a palavra de Deus. Para salvação. Para a salvação. Para a salvação. Jesus, supracultural. Não ponha Jesus agora numa caixinha da cultura do século I ou de qualquer outro. Não ponha Jesus que ele não cabe, ele é Deus, ele é supracultural. Quando ele fala que se não praticar, não entra no reino de Deus, não entra. Jesus diz lá no Sermão do Monte e a igreja não está prestando atenção. Jesus fala, por que adianta vocês falarem Senhor, Senhor e nunca fizeram o que eu mandei? Por que adianta vocês louvarem o meu nome, conhecer todas as músicas de louvor? Por que adianta vocês terem lido todos os livros teológicos daí? Conhecido todas as igrejas boa, fria, tradicional, pentecostal, conservadora, do fogo, e você não fez nada? Por que adianta você ter orado em língua, expulsado o demônio, mas não fez o que eu mandei? Parte-se de mim. É o que diz Jesus. Pecado. Então, à luz desse primeiro ponto aqui, nós temos referência absoluta por um critério de confissão. Olha para os 10 mandamentos. Olha para o Sermão do Monte. Olha, em nome de Jesus. Olha. Eu não vou te dar esboço para você olhar. Olha a Bíblia. Êxodo capítulo 20. Olha Mateus 5 a 7. Abre sua Bíblia, lê tudo e faça um exame de consciência. Consciência. Não é emoção. Consciência. Que vocês estão ouvindo muito falar de geração mimimi, não é? Não é geração mimimi, não é cultura mimimi. Geração a gente põe o dedo culpando só alguns mais novos. Cultura é quando pega do mais novo ao mais velho. Está todo mundo, principalmente na religião e na religião evangélica, cheio de mimimi. Todo mundo que é só, eu não sinto, eu não gosto, eu estou triste. Olha, você morreu. Sabe por que você está triste? Sabe por que você vive assim? Porque você não morreu ainda. Você vive para você. Você vive com expectativa nesse mundo, expectativa nas pessoas. Expectativa nos relacionamentos, expectativa na família, expectativa no trabalho, expectativa no dinheiro. Você não crê em Deus. Você não acredita no reino de Deus. Você vai ficar muito triste, frustrado com essa vida aqui. Se quiser ser curado, você tem que passar pelo caminho da confissão. Esse é um exercício que cura. Fruto, como eu disse aqui, de um verdadeiro exame de consciência. Deu para entender como dá para fazer o exame de consciência? Deu, gente? Consciência. Olha para a Bíblia e faz o exame de consciência. Olha para a Bíblia. Faz o exame de consciência.
Olha para os 10 mandamentos, faz um exame de consciência. Olha para o Sermão do Monte, faz um exame de consciência. Porque é isso que você vai ver em Jesus. E no Sermão do Monte, eu vou repetir isso, para você não achar que eu estou pegando a lei e trazendo para nós. Jesus disse, nem uma palavra da lei passou. Nenhuma. E qualquer um que comete um pecado nela será réu de juízo. Segundo lugar, uma confissão que cura é fruto de uma verdadeira atitude de arrependimento. Então é fruto de um verdadeiro exame de consciência. Segundo lugar, verdadeira atitude de arrependimento. E eu vou ler esse segundo ponto porque eu quero ir nos outros dois ainda. Olha só. Arrependimento é uma mudança convicta de direção, de mente e direção. Essa mudança acontece mediante a experiência de um quebrantamento que se tem quando tem uma constatação de que está andando no caminho errado. Por isso que eles usavam essa expressão de errar o alvo como pecado. Para nós, essa expressão não significa nada. Para eles significava sim, errar o alvo. Então nós temos o quebrantamento, somos chamados para rever o nosso caminho, para onde estamos indo, nossa direção, nossos pensamentos, nossa mente, nossos valores. O arrependimento é isso, é a convicção que o Espírito Santo traz para dentro de nós. E não tem arrependimento que é uma gracinha. Arrependimento dói. Dói. Eu sei disso e vocês sabem disso. Já passei várias coisas, vocês sabem mais da minha vida que eu da de vocês. Mas vocês também já passaram. Não é possível que você nunca arrependeu de nada na sua vida. Não é arrepender de não ter feito nada, é arrepender de ter feito. De sentir dor. Sabe como Paulo trata isso? 2 Coríntios capítulo 7, Paulo fala assim, olha, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. É quando Deus vem e aloja dentro de nós uma tristeza, uma angústia. Não é angústia porque a vida não está do jeito que eu quero, não. É angústia porque eu não estou do jeito que Deus quer. Essa angústia gera tristeza. Mas se ela vem da parte de Deus, essa tristeza produz salvação. Porque ela gera arrependimento. E Paulo segue dizendo o seguinte, porque a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo traz morte. Tristeza do mundo traz morte, esse remorso do mundo doido, ele traz morte. A tristeza de Deus gera arrependimento, gera mudança. Essa mudança que a gente está sendo chamado por Jesus. Arrependimento é chamar de Jesus para o seu reino. Por isso que quando ele pregou todas as vezes, ele falava, arrependam-se, o reino de Deus chegou, arrependam-se. Só tem um jeito de entrar no reino de Deus, arrependimento. Arrependimento do pecado. Arrependimento não é alguém chegar para mim e falar, eu era dependente de Deus, independente, agora eu sou dependente. Mentira, você não é dependente de Deus. Você não depende de Deus. Você aprendeu o conceito disso. Eu era independente, agora eu sou dependente. Mentira, você ainda é independente. Você toma suas próprias decisões, você faz suas escolhas, faz a escolha de gente, de amigo, de que é beneficiado por tudo que você tem. Você ainda é autônomo. Você está fora do reino de Deus. Não tem reino de Deus na sua vida. Não tem reino de Deus na sua vontade, de jeito nenhum. E antes que você pense assim, poxa, eu vim aqui hoje para ser acusado. Não, você veio para ser liberto. Mas o Espírito Santo tem que passar o diagnóstico dele na sua vida. E você tem que ter convicção disso, vergonha na cara para mudar. E você já está recebendo palavra demais, há muito tempo. E se você não reagir, você vai adoecer mais. Por enquanto tem terapeuta, depois tem um caixão para você. Ou um suicídio. É sério o que eu estou dizendo. É muito sério. Eu disse para vocês, orem, porque é muito sério o que eu tenho para falar para vocês. Você quer sorrir, 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 você não vai conseguir, a vida não é assim. Ninguém consegue ficar sorrindo a vida inteira, não consegue. Tem que tratar com as coisas do jeito que elas são e Deus traz isso para a gente. O arrependimento é esse desejo de mudança e de santificação, que precisa ser algo verdadeiro no coração. É engraçado, tem uma linguagem que ela é usada pelos cristãos de todas as épocas. Esse desejo de arrependimento é um desejo de santificação no coração do penitente. O penitente é esse que sabe que errou, e precisa mudar, precisa arrepender. E precisa dar um jeito nesse erro dele, nessa transgressão dele. É daí que vem a palavra penitenciária. Antes que você pense em religião só. A penitenciária é que tem um punhado de penitente pagando seus débitos lá dentro. Depois que eles pagarem os débitos, eles são perdoados. Então, livres. Vê se você entende. Vê se você entende o que é o arrependimento para um penitente.
É alguém que sabe, que errou, que precisa mudar e tem uma visitação do Espírito Santo, ter o perdão para ficar livre, ser declarado livre. Deixa eu seguir aqui. Arrependimento tem um anseio por a liberdade e abandono. Eu não quero mais viver com esse pecado. Eu não quero mais entristecer o coração de Deus. Eu não quero mais criar barreira na minha relação com os outros, na minha relação com Deus. Eu não quero criar mais uma barreira para eu viver segundo Deus e aquilo que Deus fez para eu viver. A maneira para eu viver, eu não aguento mais, eu estou aprisionado nisso, e Deus te mostra. Olha para mim aqui, seja honesto. Você sabe que Deus te mostra. Você sabe quem você é. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que me tenta, eu sei o que me escraviza, você sabe também. Se não houver um desejo santificador para Deus, não tem arrependimento verdadeiro. Não tem arrependimento verdadeiro. Nós temos que ser colocados diante de Deus para entender isso. Bom, terceiro, gente, confissão, né, que cura, um exercício que cura, ela é fruto de uma declaração de pecado. Fruto de uma verdadeira declaração de pecado. Deixa eu repetir isso aqui, rapidinho. É fruto de um verdadeiro exame de consciência, é fruto de uma verdadeira atitude de arrependimento. Terceiro, é fruto de uma verdadeira declaração de pecado. Citando John Stott de novo, Stott diz o seguinte: há muitas exortações nas Escrituras acerca do perigo de ocultarmos os nossos pecados. E muitas promessas e bênçãos se os confessarmos. Além disso, o que se requer, presta atenção, o que John Stott diz, comentando a primeira carta de João. Além disso, o que se requer não é uma confissão geral de pecado, mas uma confissão particular de pecados, quando deliberadamente os trazemos à mente, confessamos e abandonamos. Ou seja, nós precisamos dar nomes aos nossos pecados, um por um, diante de Deus. Tudo que vem à sua mente, à sua consciência, que fere Deus, que fere a santidade de Deus, que fere a santidade de Jesus em você, precisa ser confessado para ser abandonado. Princípio da palavra de Deus. Eu não acho, você não acha porque você não sabe, que você não conhece, que você é um serzinho, desculpa a expressão, que acha que sabe alguma coisa da palavra de Deus e de Deus. Você não sabe nada, está vivendo uma vida medíocre, uma vida evangélica, toma o nome do evangelho, mentira. Evangelho não anda com a gente desse jeito, Jesus não anda com a gente desse jeito, e não é o que você acha, é o que Deus fala, é o que Deus fala. Até quando a gente vai viver assim? Até quando alguns vão ter que pagar pecado pelos outros? Até quando? Nós vamos assistir alguns confessando e os outros achando que podem executar e não consertar o seu próprio caminho. Eu estou lendo aqui do John Stott porque nós sempre precisamos de algumas vozes, né? Como diz Jesus, nenhum profeta é bem aceito em sua própria terra. Nós precisamos de voz de fora para chegar e falar: está vendo? Tem gente que estuda a Bíblia também, tem gente que expõe a Bíblia também, tem gente que era bispo lá anglicano, pregador, tem gente que era lá da igreja luterana, presbiteriana, batista, católica, o que for, que falou isso para dar suporte, porque os irmãos não se contentam com a pura palavra de Deus. Se a gente falar só da palavra de Deus, hoje tem essa coisa mesquinha de eu não acho que é. Estamos sendo condenados aos poucos, no meio do arraial que devia ser santo, do povo de Deus. Coisa seríssima. Gente, uma confissão de pecados precisa levar em conta algumas coisas. Eu quero ser bem prático com vocês. Primeiro, a realidade presencial de Deus. Ou seja, vai confessar pecado, você está diante de Deus. Se você ler a Bíblia, e eu sugiro que você leia a Bíblia algum dia, leia a Bíblia toda e você vai ver quem apareceu diante de Deus, o que aconteceu com eles. Tente ver o que aconteceu com quem estava diante de Deus. Tremia. Ninguém conseguiu ficar em pé diante de Deus. Ninguém. Quando você for confessar um pecado, saiba que você está diante de Deus. Você está prestando conta para a santidade absoluta. E você é o pecador. E se você olhar lá para o Antigo Testamento, você vai saber que todo pecado precisava ser exterminado. E Deus disse isso, Deus estabeleceu assim. Portanto, o pecador tinha que ser consumido.
Por isso que quando o sumo sacerdote entrava no seu lugar santíssimo, uma vez por ano, se ele não tivesse em santidade, o fogo de Deus consumia ele lá dentro. E eles paravam de ouvir o sininho da roupa dele. E tinha que puxar com a corda, porque o fogo da presença de Deus já teria consumido ele. Que Deus é esse que a gente serve? É diante dele que nós estamos. Ah, mas Jesus veio e mudou, porque o Deus do Novo Testamento é outro. Não, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, está em Hebreus. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus. É por isso que quando as pessoas tinham a revelação de Jesus como Deus, a primeira coisa que elas faziam era ajoelhar e prostrar diante dele. Porque a primeira coisa que tem quando um pecador chega diante de Deus é que ele se vê como pecador. E quem se vê como pecador sabe que ele merece uma coisa só: condenação. E ele clama por socorro, e clama por misericórdia, e clama por salvação. É assim que nós precisamos nos colocar diante de Deus. Levar em conta a realidade presencial de Deus. Segundo, a confissão nominal dos atos que nós cometemos ou nós omitimos. Não é uma confissão geral. Não adianta vim para o culto de qualquer maneira. Olha para você ver como são as coisas, queridos. A gente chega aqui e começa a cantar louvores para Deus de qualquer jeito. A gente está batendo papo aqui antes do culto, conversando qualquer coisa. Aí de repente começa o cântico, a gente canta para Deus como se estivesse lá na sala de Deus, juntinho dele, como se pudesse entrar e sair de qualquer jeito. Olha onde nós chegamos. Nós ficamos andando, entra e sai no meio do culto, onde está a presença santa de Deus. Nós ficamos aí olhando rede social durante o culto. Na presença de Deus, nós ficamos conversando com os outros. Que convicção que nós temos que estamos diante de Deus? Agora Deus está falando com você, o que você vai fazer é com você. Para chegar diante de Deus, para ornamentar o trono de Deus com louvor, esses lábios têm que ser purificados. Você vai falar, mas Jesus já morreu na cruz. Então confesse seus pecados para você ser purificado pelo sangue de Jesus. João escreveu para a igreja. Isso é para a igreja. Sem confissão de pecado, sem purificação, é só cantoria. Isso é coisa sua. É êxtase seu. Isso é psicológico. Você vai gostar de um estilo de música, o outro gosta de outro. Aí você não gostar muito do estilo de música, você vai para um outro lugar. Que tem música ou estilo de culto que você gosta. Isso não é nada, gente. Estilo de música, estilo de culto, isso não é nada. Isso não é nada. O centro do culto é Deus. O centro do culto é vidas sendo colocadas diante de Deus. Vidas sendo consagradas a Deus. Tem nada a ver com o resto. O resto a gente tenta trazer para que Deus se agrade. Numa confissão nós precisamos dar nomes. Passa a sua consciência e faça mesmo. Eu falei do fulano. Eu fiz isso aqui, eu traí o fulano. Eu roubei, eu tomei emprestado e nunca devolvi. Eu desejei a mulher do próximo, o marido do próximo, a empregada do próximo, o carro do próximo, a roupa do próximo, a namorada do próximo. É isso que você vai confessar. Eu ignorei a palavra do Senhor pregada. Eu não oro, porque eu não ligo para o Senhor. É para notar. Eu sou injusto nos meus julgamentos, porque eu julgo as pessoas pela aparência, eu julgo as pessoas pela maneira de falar, eu julgo as pessoas pela classe social. Toma nota, dá conta disso para Deus. Eu não gosto de pessoas assim, um assado. São essas coisas. Eu amo dinheiro. Alguém disse para mim uma vez isso na igreja. E ele falou assim, eu preciso te falar uma coisa de verdade, mas eu amo dinheiro. Eu achei que era brincadeira, eu falei, é coisa da vida. Não, mas eu gosto mesmo do dinheiro. Mas não vê problema. Eu falei, ei, mas o que você está querendo dizer com isso? Não, é só porque eu amo dinheiro, né? Mas eu quero servir a Deus e tá bom. Só que ele não percebeu que ele estava confessando um pecado seríssimo. Você pode também. Está visitando sua vida. Você pode estar aí no meio de várias coisas. Você pode estar tendo um relacionamento fora do casamento, mesmo sem casar, que não está certo. Precisa confessar isso para Deus, dar nome. Ou você acha que porque as pessoas e a maioria da população está considerando isso legítimo, nós vamos legitimar? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não tem legítimo naquilo que Deus não legitima.
De jeito nenhum. O que é pecado sempre. O que é contra o princípio de Deus é contra o princípio de Deus. E nós confessamos para sermos libertos. Então, se você vê que você é egoísta, egocêntrico em casa, na igreja, no trabalho, confessa: Deus, eu vejo que eu sou o centro. As pessoas têm que fazer tudo o que eu quero. A mãe, o filho, o pai, todo mundo. Confessa. Isso é confissão nominal. As suas lutas mais íntimas, confissão nominal. Agora guarde, vamos seguir. Terceiro, e sua disposição para consertar as coisas. Então tem que ter a realidade presencial de Deus, a santidade de Deus, uma confissão nominal e o desejo de consertar. Não basta só dar nome, tem que querer deixar de lado, tem que querer abandonar. Bom, se a gente não observar essa confissão para valer, o que João está falando é que nós vamos perder a comunhão com Deus. E comunhão uns com os outros, nós somos mentirosos. Ou como João diz, nós mentimos e não praticamos a verdade. Acabamos de ler isso. O Dietrich Bonhoeffer, que era um pastor luterano da Alemanha, eu ia falar pastor alemão, mas não fica bom, né? Um pastor luterano da Alemanha, Dietrich Bonhoeffer disse o seguinte: olha, a confissão de pecados abre caminho para comunhão. Esse é um livro dele que chama Vida em Comunhão. Ele diz: o pecado exige que a pessoa esteja sozinha, afasta da comunhão. Quanto mais isolada a pessoa está, mais destrutivo é o poder do pecado sobre ela. E o Bonhoeffer continua: o pecado deseja permanecer desconhecido, escondido. Como o pecado, olha a observação do Bonhoeffer, como o pecado é confessado na presença de um irmão, a última fortaleza da autojustificativa é destruída. O que é isso? Você entendeu ou não? Não basta você virar e falar: Deus, o Senhor está ouvindo. Nós vamos fazer isso, gente, é claro. Nós queremos uma confissão de pecado que ninguém saiba. Nós queremos uma confissão de pecado que ninguém ouça. Nós queremos aquilo que só Deus ouve e a gente segue. Mas deixa eu te falar, enquanto nós fizermos isso, nós vamos ter que pagar terapeuta para ouvir as nossas histórias e as nossas frustrações, que pelo menos a gente paga para ouvir. E jamais vai ter uma exortação. E jamais vai ter um chamado à santidade, a um conserto. No fundo, a gente está pagando para fugir de Deus. Nós estamos tomando paliativos para a nossa carne. E estamos fugindo de Deus e da vida no Espírito. Para fechar, essa confissão que é cura é fruto de uma verdadeira ministração de perdão. Deixa eu repetir os 4. Ela é fruto de um verdadeiro exame de consciência. Ela é fruto de uma verdadeira atitude de arrependimento. Ela é fruto de uma verdadeira declaração de pecado, confissão. E ela é fruto de uma verdadeira ministração de perdão. Eu confesso a Deus meu pecado. Batizei muita gente sem poder ter sido batizadas. Como eu tenho pedido perdão a Deus por isso. Como eu recebi tanta gente na igreja que não podia ter sido recebida. Como eu peço perdão a Deus por isso. Como eu me arrependo grandemente que as pessoas aprenderam em um dia 2 frases e aprenderam a entrar dentro d'água falando que estavam renunciando a todas as coisas, quando na verdade é só um capricho da mente, engano do coração. Na verdade quer abraçar uma religião onde tem amigos, onde tem a pessoa, onde foi movido pela emoção, onde não aguardou para ter a sua fé provada, onde não aguardou para ter os pecados confessados, na frente dos outros, ou diante dos outros, para receber a ministração do perdão. Como eu tenho me arrependido de tanta coisa. Como eu estou tentando consertar isso com Deus. É por isso que eu estou pregando isso aqui para vocês. Porque se Deus me chamar, é o juízo que me espera. No mínimo, eu quero saber que eu levei a sério aquilo que Deus falou. Ainda que seja nos últimos dias da minha vida. O John Stott, seguindo o comentário dele, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, reconhecendo perante Deus que somos pecadores, não só por natureza, diz respeito ao pecado, mas também pela prática, diz respeito aos nossos pecados, Deus nos perdoará os pecados e também nos purificará de toda injustiça. Na primeira frase, pecado é um débito que Ele quita, mas na segunda frase, é uma mancha que Ele remove. Pecado é uma declaração de absolvição.
E eu preciso, para a gente encerrar já já, eu preciso que você leia 2 textos comigo. Você que está aqui, você que está em casa a qualquer momento. Abra sua Bíblia comigo aí, Mateus capítulo 16, versículo 19. Esse é um texto bem conhecido, depois nós vamos em João ainda. Mateus capítulo 16, versículo 18, esse é um texto conhecido que diz assim: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí o versículo 19 diz assim: eu lhe darei as chaves do reino de Deus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, tudo que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Quando ele estava falando isso aí para Pedro, ele estava falando sobre perdão. Especificamente, é aquilo que você liga. E essa liga aqui não é essa oração nossa. Estamos ligando o sentido que é outro. Tá? Aqui nem, aliás, hora nenhuma, isso aqui não tem nada de oração. Ele está passando a autoridade apostólica. Ele está falando de autoridade apostólica. Pedro, olha o que eu estou mandando para você como apóstolo. Aquilo que você ligar terá sido ligado, desligado terá sido desligado. João capítulo 20, olha comigo. João capítulo 20. A partir do versículo, nem a partir do versículo, não, a partir do versículo 21, depois que Jesus ressuscita, João 20, 21, depois que Jesus ressuscita, ele aparece para os discípulos que estavam lá trancados com medo. Jesus chega, João 20, 21, e Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ele está falando com os discípulos, que estavam ali reunidos, com os apóstolos, com os 10, porque na verdade Judas não estava ali e Tomé também não estava ali nesse momento. Então ele fala com 10. E havendo disso isso, soprou sobre eles e disse-lhes: receba o Espírito Santo. Agora preste atenção no versículo 23, que ele diz para os discípulos: se alguns de vocês perdoarem os pecados, ser-lhe-ão perdoados, mas se os retiverem, serão retidos. Se vocês perdoarem, serão perdoados. Se vocês retiverem, serão retidos. Deus estava capacitando a esses ministros deles para perdoar os pecados. Isso é coisa muito séria. Porque para estender o perdão do pecado, para ministrar o perdão do pecado, nós andamos do jeito que nós andamos, porque nós não sabemos confessar os pecados. Nós não procuramos pessoas, nós não procuramos autoridade espiritual para confessar os nossos pecados e recebemos uma ministração de perdão. Quem perdoa não é o homem, quem perdoa não é o pastor, quem perdoa é Deus. Ele usa as pessoas para ministrar o perdão dele, assim como vem o Evangelho. Assim quando vem o Evangelho e você fala, e o povo fala, o que é que nós vamos fazer? É eles que dão a palavra, é eles que chegam e oram. Não é ensinar o outro a repetir uma oração da salvação. É ouvir a confissão de pecado e ministrar perdão sobre sua mente, ministrar perdão sobre seu coração. Por isso que você vai lutar com culpa, por isso que você vai lutar com um punhado de coisas. E sabe o que vai acontecer, gente? Eu estou vendo isso demais. Demais. Olha, deixa eu dizer para vocês, alguns aqui sabem, eu tenho estudado nessa área terapêutica, então eu podia estar defendendo o outro lado. Estou estudando para trabalhar, inclusive, com isso. Com psicanálise e outras coisas aí. Então eu podia estar defendendo essa área. O que eu estou falando é o oposto disso. Eu estou vendo gente que está sendo tirado da comunhão. Gente que está virando autossuficiente. Donos de si mesmos. Porque o diabo está puxando para longe da presença de Deus para não ter que confessar os pecados. Não mudar de vida. E não serem servos do reino de Deus. Porque não vai ter mais amor, não vai ter mais serviço, vai ter gente mais egocêntrica. Para ser feliz, viva, curta a vida, largue os outros. Eu vi um relato de uma pessoa desses dias assim. O tratamento que eu estou fazendo tem me ajudado a ser mais eu. Que pena. Vai para o inferno desse jeito. Porque no reino de Deus não cabe esse negócio de eu. Ou é Jesus, ou eu. Um dos dois, alguém tem que morrer. Jesus morreu. Se o eu não morrer, não tem jeito. Não vai entrar no céu de Deus de jeito nenhum. Se tiver alguma dúvida, leia Gálatas, vai lá para o finalzinho de Gálatas. E você vai ver o que Paulo fala. Não tem jeito. Não tem jeito de viver com esse eu tão ardente. Ser o centro de tudo, viver feliz aqui. E entrar no céu de Deus.
Bom, gente, essa é a realidade. Deixa eu só fechar. Claro que você não acha que eu estou falando todas as coisas que eu escrevi aqui, né? Perdão é a declaração de liberdade, não é a perfeição de quem vai orar por você. Deixa eu colocar em palavras mais claras. Todos nós precisamos chegar diante de alguém que é autoridade espiritual para confessar os nossos pecados. Todos nós. Resolva a vida do jeito que você quiser, do jeito que você quiser, concorde ou não concorde. É a minha palavra para você. Todos nós precisamos chegar diante de alguém que tem uma autoridade espiritual sobre nossas vidas e confessar os nossos pecados. Não é pedir conselho para os nossos pecados. A igreja está viciada, eu sou pastor, sei disso. A igreja está viciada, principalmente quem tem coragem. Porque grande parte nem coragem para pedir conselho tem, principalmente homem, então nem se fala. Nem coragem para pedir conselho tem. Vai ficando cada vez mais orgulhoso, mais fechado. Mas precisa chegar. Não é pedir conselho para o pecado, é confessar e ouvir a ministração do perdão. Sabe o que é isso? Você não vai chegar diante de um pastor para ser condenado, você vai chegar para ser liberto, em nome de Jesus. Quando você chegar e falar, deixa eu te contar, eu preciso confessar meu pecado. Eu preciso andar na luz. E eu vou te confessar, não é confessar uns para os outros, não. Aliás, confessar uns aos outros, quando o Tiago fala isso, ele fala depois num contexto de enfermidade que foi gerada por pecado, e quando chama os presbíteros, são os pastores. Só para esclarecer exegeticamente o texto. Não tem nada a ver com uns aos outros aqui no meio da igreja. São os líderes, autoridades, que pastoreiam a igreja. Você pode olhar lá em Tiago capítulo 5. Mas é para confessar, para dar nome. E você vai falar, mas eu vou morrer de vergonha. É isso mesmo. Nós temos vergonha. Nós vamos morrer. Cada confissão nós morremos para nós mesmos e fazemos um voto de viver para Deus. Mas a gente sai livre. Consciência livre. Consciência livre. Você pode vir aqui conversar comigo, pedir conselho, eu posso te dar um conselho. Você não sai com a consciência livre, porque você ainda sai escondendo o seu pecado. Quantas vezes nós já fizemos isso? Quantas vezes? Ou quantas vezes você nem fez isso nunca? Você imagina chegar e dar nome. E eu sei, eu tenho absoluta certeza que vários de vocês aí, aqui, têm um desejo enorme. Faça isso, isso é emoção, isso é movimento do Espírito Santo. Você vai ser liberto, curado. Eu vou usar a palavra do Novo Testamento, você vai ser salvo depois disso. Concluindo, esse perdão, essa purificação que João cita aqui, flui da fidelidade, da justiça de Deus, tem como condição a confissão de pecado. Eu experimento purificação, eu experimento essa fidelidade de Deus, o perdão, quando eu confesso. Quando eu confesso, e eu preciso dizer isso para você antes de você ir embora. Se não confessar, não pense que é automático. Não é. Não é. Temos sido enganados pela prática e não pela palavra, hein? Temos sido enganados. Sem confissão, não tem purificação. Sem perdão, não tem salvação. Sem confissão, não tem purificação. Então o caminho para a nossa libertação, para a nossa cura, cura das emoções, gente, cura da mente, cura para ser gente feliz, reconciliação uns com os outros, o caminho para a paz que a gente tem é esse: um passo no exame de consciência, um passo no arrependimento honesto, um passo na confissão específica de pecado e um passo final em receber a ministração do perdão, ser absolvido. Não é que o pastor vai virar para você e falar, eu te absolvo, não, é Deus vai te absolver. Deus vai te deixar livre para viver a vida plena que Ele estabeleceu para mim e para você. E aí eu fecho com a frase do Bonhoeffer de novo. Bonhoeffer disse que é um clássico, na verdade uma das frases mais citadas dele. Quando Jesus chama um homem, Ele ordena-lhe a vir e morrer. Esse é o fato. Por isso que Jesus falou, se quiser salvar a sua vida aqui, você quiser salvar a sua vida, você tem que perdê-la aqui. Mas se você quiser ganhar a sua vida aqui, você perde para a eternidade. Você decide. Se confessarmos os nossos pecados,
Se confessarmos os nossos pecados. Se. Despreza isso não. Tem gente que entende muito de português, não, né? De gramática, né, Sandro? Vai saber o que é esse condicional aí, né? Se confessarmos os nossos pecados, seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar. Confessa. E purificar de toda injustiça. Vamos orar. Ora, você que está aí na sua casa, você que está assistindo, não desliga isso simplesmente, não. Deus não deixou você assistir isso por acaso, não. Deus não deixou você ouvir essa palavra por acaso, não. Pense nisso. Sua vida está em jogo. Sua alegria está em jogo. Sua paz está em jogo. A maneira como você vai viver a vida livremente está em jogo. Porque senão você vai viver com excesso de liberdade, que não é liberdade, é muito mais prisão. No dia seguinte, você precisa de mais uma dose. Ou de remédio, ou de droga, ou de terapia. Quando a gente é liberto é diferente. Nós podemos ter terapia, nós podemos ter remédio, mas nós estamos libertos. Vamos orar. Eu queria dar esse minuto para a gente pensar sobre isso. E eu planejei ler isso tudo em 20 minutos. Mas eu seria um covarde se eu só lesse. E não explicasse o que Deus está querendo. Jesus mostra que uma alma vale muito mais que o mundo inteiro. Está em jogo. É a sua alma, a sua vida. É a vida eterna. Ou a sua perdição eterna. Deus tenha misericórdia. Senhor, ajuda-nos a pensar na sua palavra, seriamente. Possivelmente várias partes desse discurso tenham nos ofendido. Possivelmente tenha nos feito mal, tenha nos incomodado. Obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado por ser pai que ama os seus filhos. E porque ama o Senhor, disciplina os seus filhos. Porque disciplina o Senhor, salva os seus filhos. Obrigado. Obrigado mesmo. E quando a palavra do Senhor vem nos chamando para consertar, para rever o nosso caminho, é que o Senhor não quer deixar a gente morrer, a gente se perder. E eu oro para que nesse instante o Espírito do Senhor revele a cada pessoa que viu, que ouviu essa palavra, revele aquilo que precisa ser consertado, confessado e abandonado. Eu ouso a pedir ao Senhor Espírito Santo, mais uma vez, como tenho te pedido nesses dias e peço agora, não nos deixe entregues à sorte ao nosso pecado. Tem misericórdia. Liberta-nos dos nossos pecados. Liberta-nos da covardia. Liberta-nos do medo de confessar os nossos pecados, de declará-los com a nossa voz, com as nossas palavras. Ajuda-nos, Senhor. Cura-nos. Liberta-nos. Transforma-nos em nome de Jesus. Santifica-nos. Eu oro para que venha assim essa coragem, essa impulsão toda dentro de todas as pessoas que ouviram, que amam o Senhor, que desejam o Senhor, para que sejam libertas, curadas e transformadas em nome de Jesus. Ajuda-nos, Deus, a dar um basta nessa brincadeira religiosa que tem dado mais prejuízo do que lucro ao reino do Senhor. Ajuda-nos a parar com toda essa leviandade diante do Senhor e diante da seriedade da vida santa, da palavra, do Evangelho. Ajuda-nos a abrirmos mão disso para vivermos a vida do Senhor. Por favor, liberta-nos e seremos libertos. Sara-nos e seremos sarados. Cura-nos, seremos curados. Salva-nos, seremos salvos. Ouve o coração, o lamento, a oração lá do interior de cada pessoa agora, em nome de Jesus, Senhor. E nos atende. Agora, amados irmãos e irmãs, que a graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus, seja sobre sua vida. Eu de um
onde o pecado abundou até hoje, que superabunde a realidade da graça. Que o amor incondicional de Deus, o nosso Pai, perfeito amor, esse amor que lança fora o medo, esse amor que nos visita e nos abraça, te envolva aí agora dizendo que Deus te chama para a confissão porque Ele te ama e não quer te ver adoecido e muito menos escravo do pecado e do mal. Que a capacitação, o consolo, a comunhão do Espírito Santo venha sobre sua vida. Faça você agir no sentido do conserto, no sentido da confissão do abandono do pecado. E te leve a ter uma vida liberta, livre, feliz, todos os dias. Seja assim com todo o povo de Deus que está aqui, que está nessa cidade, nesse país, espalhado sobre as nações da terra, hoje e sempre. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar essa música final. Deus te abençoe. Quem puder, 10 horas da noite nós temos um encontro de oração. Se você quiser interceder junto com a gente, estarei lá.